Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Hoje o nosso evangelho está em Marcos 13, versículos 1 e 2. É um trecho bem curtinho, onde um discípulo de Jesus, não diz aqui quem é, pode ser até um que não fosse um dos 12, né? Ao sair do templo com Jesus, o templo onde os judeus iam buscar a Deus, né? Oferecerem ali praticarem a sua religião. Um desses discípulos observou assim: Olhai, mestre, as pedras enormes, que construções magníficas. E aí Jesus, diz aqui o texto, lhe revelou: Você vê essas suntuosas construções? Pois é, aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derribadas. E o trecho aqui diz que Jesus revelou ao discípulo. Por que revelou? Porque aqui, em primeiríssimo lugar, Jesus está falando sobre algo que aconteceria mais ou menos 70 anos depois desse fato aqui, que é justamente a destruição do templo dos judeus. O templo ele foi de fato destruído por uma questão de uma revolta que houve ali na região, e o Império Romano então contra-atacou com força para minar essa revolta. Mas aqui também nós podemos aproximar esse trecho do nosso cotidiano de algumas maneiras. A primeira delas, e mais evidente, é que as construções magníficas e enormes, elas não são propriamente o cristianismo. Nós conhecemos muitas igrejas grandes, nós conhecemos construções suntuosas, né, gigantescas, muito bem aparelhadas, muito bem ornamentadas, e isso tudo, muitas vezes, né, quando nós entramos, por exemplo, numa igreja católica e vemos ali aquelas imagens pintadas no teto, aquela Via Crucis, né, aquela sequência de fatos que levaram ali a vida de Jesus até culminaram na sua crucificação, e tudo isso é muito belo. Estou usando aqui um exemplo de algo bonito que nos faz realmente refletir sobre Deus, a sua magnitude, a sua perfeição. Quando nós olhamos um desenho daquele, nós podemos nos elevar em espírito a pensar, a meditar sobre a grandeza de Deus, sobre a obra que Ele fez na nossa vida, por nós, e isso é muito lindo. Mas o cristianismo não consiste disso, Ou, puxando para o lado evangélico, esses templos enormes que nós temos, muito bem aparelhados, e, enfim, riquíssimas, igrejas riquíssimas, gigantescas, com milhares de fiéis. O cristianismo não consiste disso. Isso é o que Jesus diz aqui: pedra que não fica sobre pedra. Se isso for derrubado numa guerra, como nós estamos vendo, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, ali vai ficar, e os cristãos não terão onde se reunir. E isso não mostrará a força da fé das pessoas que ali frequentam. O que traz vida para uma igreja são justamente as pessoas empenhadas em fazer a obra de Deus, em trabalhar para Deus, em servir os seus irmãos, servir a sua comunidade, pregar o Evangelho. Essa é realmente a igreja que pratica o cristianismo. Essa é realmente a igreja que agrega valor à vida das pessoas. Então, é nisso que nós temos que mirar. Podemos até ser uma igreja pequena, mas se formos uma igreja de pessoas servas, se formos uma igreja de pessoas pregadoras do Evangelho, nós seremos muito mais igreja do que qualquer tipo de prédio muito bem construído, muito bem aparelhado, muito bem ornamentado. Isso aqui é algo que nos salta aos olhos nesse texto. E outra coisa também é que as construções, Deus não habita nas construções, ele habita em nós. Então ele precisa derrubar as nossas pedras interiores, ele precisa derrubar muitas vezes os nossos conceitos, os nossos preconceitos, o nosso orgulho, as barreiras que existem dentro de nós, para que nós possamos expressar de fato um cristianismo cristocêntrico,
e não um cristianismo religioso. Então nós também, enquanto servos de Deus, temos ali o nosso templo a ser quebrado. Eu estava agora há pouco dizendo sobre uma igreja que pode ser pequena, mas se tiver pessoas que servem, que pregam o evangelho, que fazem algo por Cristo de fato, né? Não só frequentam uma igreja para sentar no banco, assistir o culto e ir embora para casa, domingo a domingo, mas forem pessoas que se engajam na obra, são pessoas que essa igreja terá vida. E as pessoas que são dessa forma são pessoas que não são como construções magníficas, são pessoas que expressam Cristo de fato. São pessoas cristocêntricas, porque estão se movendo pelo Evangelho. E as pessoas que são meramente religiosas, que são moralistas, por exemplo, que vão à igreja domingo após domingo para serem apenas espectadores de culto e não fazem nada ali naquela obra, e não pregam o Evangelho, e não têm uma vida devocional diária, de leitura bíblica, de oração, de autoexame sobre como está a sua vida, né? Conversa com Deus sobre como está a sua vida. Pessoas dessa forma, pessoas religiosas, são como os templos aqui que Jesus disse, olha, isso tudo vai ficar aí, vai ser destruído, é pedra sobre pedra, se cair uma bomba, se alguém derrubar. Então nós não podemos ser como templos suntuosos, vazios. Nós temos que ser pessoas que se engajam, trabalham na obra de Deus e pregam o Evangelho e se movem e trazem vida para a igreja física. Senão, do contrário, nós seremos como os templos aqui de pedra, que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, mas os templos físicos. Então, você veja só que interessante, dentro de uma passagem tão pequenininha, nós podemos aqui fazer de 2 a 3 aplicações na nossa vida. E que isso sirva de reflexão para nós hoje. Não vamos ser pessoas religiosas. Não sejamos como os templos, grandes, muito bem aparelhados, ornamentados, lindos de se ver, que têm até a sua função, mas que é uma função secundária. Porque a função primária é sermos cristocêntricos, é vivermos Cristo, é praticarmos aquilo que nós com a boca professamos. E não é praticar de uma maneira moralista, porque praticar de uma maneira moralista é ser religioso. Não é praticar de ir à igreja e sentar no banco e assistir o culto e ir embora e achar que isso está bom, mas é de fato se envolver com a causa de Cristo. É de fato colocar a mão no arado e fazer algo por Cristo. É de fato usar a sua própria vida como uma fonte de pregação do Evangelho. O meu testemunho muitas vezes não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho ela se dá de várias formas. Então, que nós hoje possamos refletir para que não sejamos como o templo aqui, que Jesus ali olhava e profetizava e revelava o que iria acontecer. Olha, isso aqui tudo vai ser destruído. Porque as pessoas religiosas serão como os templos. Após a sua morte, no seu encontro pessoal com Deus, serão destruídas como templos são, porque são meramente religiosas e não são cristocêntricas. Então que nós peçamos a Deus hoje, amanhã e todos os dias, para que Ele nos torne cristocêntricos, para que Ele nos torne ativos na sua obra, servos, para podermos agradá-lo, né? Para podermos fazer algo de fato pela fé cristã, pela igreja cristã no mundo. Deus abençoe você. Até amanhã.